Com licença, professor. Seu microfone está desligado. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma ação do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nossa proposta de criação de rodas e debates de forma virtual através do nosso canal é de expandir e compartilhar os estudos desenvolvidos por nosso corpo docente permanente e convidados, que tratem da relação e interação entre língua, literatura e outras manifestações da linguagem, com foco em questões relativas à sociedade, à história e à cultura, resultante de atividades ligadas ao texto, discurso, enunciação, tradições discursivas, manifestações literárias e construção de identidade. Assim, nós do Progel estamos sempre preocupados a atender à demanda social por formação qualificada e com a necessidade de desenvolver pesquisas e investigações acerca de fenômenos e objetos relacionados aos estudos da linguagem, além do avanço de investigações e de novas discussões no escopo dos estudos da linguagem. Dessa forma, eu convido a professora Valéria Severina Gomes, docente permanente do nosso programa, para dar início à nossa atividade de hoje. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Bom, é um prazer estar com vocês hoje nessa roda de conversa, né, nesse ciclo de atividades que são promovidas pelo Progel. E hoje o tema do nosso encontro são os traços de línguas africanas no santomense, processos de pragmatização e gramaticalização. E nós vamos ter o prazer, não é, de receber e contar com a conferência, né, sobre esse tema da professora Constance Jungblut. Professora Constance, ela é decana da Faculdade de Estudos Culturais da Europa, Universidade Viadrina, em Frankfurt, Oder. Ela é professora de pragmática e de linguística comparada, com pesquisas de abordagem diacrônica, né, e sincrônica, de temáticas acerca da deixis e das tradições discursivas, das descrições linguísticas comparativas entre línguas da Europa, do leste e ocidental, de variedades linguísticas, de contatos linguísticos de línguas europeias e outras línguas fora da Europa, notadamente na América Latina, com o espanhol e o português do Brasil. Né? Ela foi coordenadora do PROBRAL, foi um programa, uma articulação entre a CAPES e o DAD para a história do português brasileiro. É coordenadora, não é, do programa de PhD Cutotela, PROBRAL, que envolve a Universidade de Viadrina e a Universidade Federal Fluminense, juntamente com a professora Mônica Saavedra, pesquisando temas como etnicidade em movimento, né, transculturalidade entre as minorias de imigrantes europeus no Brasil. Pelo contexto, a professora, entre outras obras, a professora Constance participou da coletânea da História do Português Brasileiro, no volume 7. Além disso, tem realizado pesquisas com línguas africanas, a exemplo do tema que hoje ela vai abordar. Professora Constance, muito obrigada pela participação. E temos também, como debatedora para esse momento, a professora Cláudia Roberta Tavares da Silva, que é nossa colega do Progel, professora do quadro de docentes do Progel, e a professora Cláudia doutorou-se em Linguística, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, de Alagoas, né, da Universidade Federal de Alagoas, tendo realizado o doutorado sanduíche na Universidade Nova de Lisboa, pós-doutora pela Universidade de Lisboa também, e desenvolveu em sua pesquisa temas acerca do contato linguístico da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, Mondlane, né? em Moçambique.
É pesquisadora de 2 grupos de pesquisa, cadastrados no CNPq, o Programa de Estudos Linguísticos, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Alagoas, e do Grupo de Estudos em Teoria da Gramática, vinculado à Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Ela integra a comissão científica na área de sintaxe da Associação Brasileira de Linguística. Atualmente é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, o PROGEL, e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, né? Atuando nas áreas de letras e linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, centrando a atenção principalmente nos campos da sintaxe, da morfologia, da variação linguística e do contato linguístico. Então, com essas 2 colegas, né, queridas, nós vamos ter assim um momento de muito aprendizado, não é? A professora Constância inicia com a conferência e depois a professora Cláudia discute, não é? Apresenta comentários no papel de mediadora do nosso encontro de hoje. Tá bom? Então, que seja um encontro muito proveitoso para todos nós. Obrigada. Obrigada pelo convite a Valéria Gomes, com a querida colega também, e com muito tempo de amizade também ao lado dos contatos profissionais. Estou muito satisfeita também pela presença de Eduardo Barbullo e de Cláudia Silva e Natanael Acevedo, todos colegas, alguns conheço pessoalmente e outros vão conhecer hoje. Tudo bem, o convite foi para Traços de Línguas Africanas no santomense, é projeto ainda muito jovem, não na fase final, mas na fase do início, e por isso também estou muito curiosa dos comentários de todos vocês que escutam essa fala. Traços de Línguas Africanas no santomense, e o primeiro slide mostra África. Espero que vocês vejam. Aqui, essa parte que temos mais grande, eu pus como pontos de referência Luanda, em Angola, aqui embaixo, e Elmina, em Ghana. Elmina é o primeiro lugar onde os portugueses estabelecem uma feitoria relativamente cedo, já no câmbio do século entre 14 e 15, assim que relativamente cedo para essa aventura, se falamos assim, da descobrir o caminho pelo mar à Índia. Em todo caso, essas ilhas estão lá no centro, a mais grande, a mais pequena, aqui esse São Tomé, e o santomense é a forma como eles autodenominam, é assim? A sua fala, o crio, o cri, o santomense forró, como eu vou usar esse nome. Acho que essa apresentação breve escrita que vocês receberam antes, eu erroneamente usei o ISO 6391, mas deve ser o 6393. Faz o favor de corrigir no caso que tem esse texto presente. De todas formas, a maior parte dessas dadas não são dadas nossas, mas a maior parte vem de um projeto de Hagemeyer e Araújo, e eles têm um corpus lá na Universidade de Lisboa, e esses exemplos, essas partes de dados reais ouvidos lá em São Tomé, são
representam o aspecto de repetição e reduplicação que eu quero discutir nessa fala. Ao meu parecer, não é contraste dicotômico, mas é processo que vai de repetições a uma reduplicação. A reduplicação já entra no campo da gramática, enquanto a repetição é uma estratégia discursiva que aparece na interação entre a gente que está conversando. Vejam aqui, nge padece, shlatabila papelu, pessoa sofre, estrada vira papel. É exemplo dessa repetição. O segundo exemplo vamos tratar mais, que é pegan casecota, mo, de. O terceiro exemplo é quassa axi leve, é ainda repetição, mas já está em caminho de convencionalizar-se de uma maneira que acaba de ser reduplicação, como é o último exemplo. Mina César Blanco, fenenene muntu. Esse fenenene é o contrapartida de superlativo que temos em português, o branquíssima, nesse contexto de menina. Tudo bem, esse é o caminho que vamos seguir na fala hoje. Próximo slide. Tenho dividido a fala em 5 partes: o impacto do contato linguístico sobre o forró, línguas de África Ocidental, diacronia, esse é o primeiro argumento. O forró, o falado e o sentido interativo, essas dois colegas, Araújo e Hagemeyer. Araújo é de origem de São Tomé. Hagemeyer é colega lá em Lisboa. Quero falar também sobre um modelo, uma teoria de Bühler, que se chama o modelo Organon, onde aparece o falante, o Vinci e também as coisas, e é uma aumentação da ideia de saussure do signo, porque entra em um processo também mais dinâmico. Vamos falar sobre isso. Na quarta parte, repetição e de reduplicação, resultados de processos da pragmatização e de gramaticalização. E estou muito curiosa das suas perguntas e dúvidas e a discussão, o que vocês acham nesse contexto. Próximo slide. O impacto do contato linguístico sobre o forró implica várias línguas da África Ocidental. Ele favorece repetição e pode levar à reduplicação. Não é um caminho obrigatório, é uma possibilidade que o uso repetido de algumas palavras repetidas na fala se podem camuflar em um processo de reduplicação que depois pode ser interpretado como fator, como uma estratégia morfológica, uma estratégia semelhante a essa forma branquíssima, por exemplo, esse superlativo. Acho que o mais importante é a plurilingualidade da gente. Não tem pessoa que só fala uma língua lá em África, em São Tomé ainda menos. Quer dizer que todo mundo fala várias línguas e realmente os linguistas acham que o são-tomense se está perdendo porque o português falado de uma maneira bem específica santomense está ganhando espaço também por a escolaridade que está aumentando bastante. Assim que, muito bem, se deve mirar de vários ângulos essa plurilingualidade e também
que significado tem para a sociedade em um lugar como é São Tomé. De verdade, essa plurilingualidade da gente leva a um processo de pragmatização da sua fala por meio de repetições no discurso. No caso em que um certo coletivo aceita e dispersa esse uso novo em sua comunidade de fala, essas rotinas linguísticas representam colocações. Colocações quer dizer que estão já fixos as 3 palavras ou 2 que estão repetidas em certo sentido, que novamente podem criar convenções novas. Quer dizer que todo mundo fala daquela maneira. O processo é repetição, colocação, convenção. E, finalmente, se continuar depois, será gramaticalização. Essas 3, repetição, colocação, convenção, são 3 partes do processo da pragmatização. Certo? Depois de algum tempo, em certas circunstâncias, algumas dessas formas novas podem formar parte da morfossintaxe, representando o resultado de uma gramaticalização. Quer dizer que o processo signo-convencionalizado, o final da pragmaticalização, pode passar a criar um signo gramatical. Nesse caso, se chama reduplicação. E realmente a gente que trabalha no paradigma da Generative Linguistics, da linguística generativa, eles trabalham muito sobre reduplicação. Temos menos trabalho sobre repetição e menos sobre convenção e colocação, mas essas 3 partes do processo da pragmaticalização são mais flexíveis e são mais frequentes que esse último passo de um signo gramatical em forma de reduplicação. Aqui tem uma cita de Freire Utun, Functions of Reduplications in Yoruba, uma língua kwa, são totalidade, pluralidade, distribuição e expressão de intensificação. Eu acho que essa expressão de intensificação é um rasgo não só da uma língua específica, histórica, como o português brasileiro, ou o forró santomense, ou o alemão, o que seja, mas que é uma possibilidade geral de todas as línguas. Em todas as línguas é possível expressar intensificação pelo meio de repetir a palavra ou a frase ou o sintagma. Sim, próximo slide. Esse exemplo eu acho muito interessante e por isso quero falar um pouco mais. Ipekan kasekota momo de. Ele pegou esse caranguejo, cortou mão dele. Quer dizer que essa imitação da ação que ele acaba de fazer é transformada em la forma como ele expressa essa realidade de preparar o caranguejo para comer. De verdade, falta mão, porque são 6 membros, mas isso não importa. E vocês vejam também que a palavra pata não aparece, mas eles usam a palavra mão nesse caso. De todas formas, essa não, como eu falei, essas 5 vezes repetir a mesma palavra não é o mais comum. Normalmente são 2 ou 3 repetições, mas esse caso é claramente ligado à ação, quer dizer, o contexto
cortar está imitado pela forma de hablar. Por isso 5 vezes de cortar esse membro do caranguejo. Próximo slide. Agora entramos em esta parte entre pragmática e a gramática, e podemos ver que nunca isso que a gente está falando seja a mesma coisa que o ouvinte está percebendo. Sempre tem alguma parte, esses triângulos brancos aos 2 lados, que não são transmitidos, que a falante tive na mente, mas o ouvinte não consegue perceber e vice-versa. O ouvinte pode perceber alguma coisa que nunca falou o falante. Isso é importante para entender que o que se fala não é a mesma coisa o que se comunica, porque realmente também vocês têm outros meios de comunicar, não só a língua, mas também a sua expressão, a cara, as mãos, etc. E nunca coincide em total com esse que o ouvinte entende. O que se fala não é o que se comunica e não é o que se entende. São 3 perspectivas sobre o mesmo evento acústico, se vocês querem, as mesmas signos que estão articuladas e percebidas pelo ouvinte. Isso ainda é mais importante em caso de contato linguístico, onde você pode imaginar que esse falante e esse ouvinte não compartem a mesma primeira língua. Pode ser o falante que tem essa língua como língua própria, mas o ouvinte não, só como segunda ou terceira língua e vice-versa. Quer dizer, nesse contexto, aparece mais ou é mais importante enfatizar a pragmática para conseguir entendimento que escolher no campo de semântica, uma outra palavra para comunicar-se melhor. O mais importante é conseguir um certo entendimento por forma de repetição, por exemplo, mas também por outras formas de escolha de palavras dentro das possíveis palavras que tem à mão. Claro, a semântica que também são condições de verdade que dirigem a semântica e o sentido da frase. No sistema conceitual, a viragem conceptual, a deixis, inclui o contexto visual, o contexto real desse encontro, dessa interação. E também a relação interativa é importante. Esse falante e esse ouvinte se encontram várias vezes, é a primeira vez que se encontram. Como é a força ilocutiva? Que finalidade tem o falante? Com a explicação da sua ação de cortar as patas do caranguejo. Assim que é importante diferenciar entre o sentido da frase, sentido da expressão e o sentido interativo. O que quer que o falante, que o ouvinte faz, ou que o ouvinte entende para seguir essa interação. Eu faço referência a 2 pragmáticos fundadores para falar isso, Austin, 1962, e Searle, 1969. O context is not just given as such in an interaction, but is the outcome of participants' joint efforts to make it available. Esse colega de Friburgo, Auer, fala que o contexto não é um contexto que se pode deduzir do encontro mesmo, mas é que se cria, que está criado nessa interação, que aparece só porque esses 2 ou 3 ou 4 ou mais pessoas interactuam.
Isso é importante. E eles dois, todos os interlocutores têm interesse em colaborar. Só, nesse caso, esse contexto aparece de verdade. Então, a gente pode conseguir falar com um com o outro para mudar o mundo, para falar isso. Sim, próximo slide. Essa apresentação do o que se fala e o que se comunica e o que se entende, que não são idênticos, é uma perspectiva bipolar. Agora bem, na pragmática, o modelo órgão mostra que são 3 partes que coincidem para ou que colaboram para fazer de uma cadena acústica um signo. É a interação entre o falante, o ouvinte, ou vários ouvintes, e o mundo, os objetos. E esse signo também aparece aqui como o é mais do que falado, como aqui esses triângulos sobrepassam o redondo de atrás, e é ao mesmo momento menos que o falado, que são essas partes que são em branco, do, dessa retunda atrás. Quer dizer que em todos esses actos tem uma parte que coincide com isso que o ouvinte ou os ouvintes entendem, e também no mundo pode ser que tem objetos que não são exatamente um prototipo desse signo que está escolhido. Sobretudo no campo da poesia, a gente sabe que se pode usar qualquer signo para designar um objeto no mundo. Você pode, conseguir uma convencionalização de falar sobre uma mesa em forma de cadeira e vice-versa. É só que você e os seus interlocutores se põem de acordo como se querem fazer. Tudo isso entra nessa forma de signo triangular e a retunda atrás, que, é, digamos, isso que percebe o ouvinte aqui, isso que percebe o falante ao outro lado, e também lá no mundo tem várias formas de mesas e várias formas de cadeiras, e pode ser que alguma cadeira seja também uma mesa ao mesmo momento. Quer dizer que também o mundo e os objetos podem ter signos distintos dependendo do contexto que você quer comunicar. O que pode ser ainda mais importante é esse envolvimento do falante, quer dizer que o falante realmente quer comunicar-se com o ouvinte e quer conseguir um entendimento suficiente para continuar a interação. O ouvinte não deve, deve tomar atenção, ah, deve procurar a atenção do ouvinte, chamar a atenção do ouvinte, isso também é um trabalho que o falante está fazendo. E essa estratégia de repetição e também de reduplicação são 2 possibilidades para intensificar isso que está, discutido, isso que é o objeto dessa fala. A distinção entre repetição e reduplicação é que no caso da repetição estamos determinando o objeto, enquanto com reduplicações estamos qualificando o objeto. Vamos aprofundizar essa parte no próximo slide. Aqui também pode ser ainda mais claro, o signo é símbolo, síntoma e sinal. Esse é o triângulo. Símbolo está representando o objeto, o síntoma é a expressão do falante e o sinal é apelo ao ouvinte. São essas 3 funções que esse signo tem. Agora, o evento comunicativo produzido e percebido é essa forma redonda.
que quer dizer que, por exemplo, porque é um contexto com muito ruído, o signo não é muito fácil de perceber. Ou pode ser que uma pessoa tem certas dificuldades de expressar-se, ou de momento tem dificuldades de expressar-se. São todas essas influências que não são controláveis. Os meios da contextualização são técnicas usadas pelos falantes indicando qual valor interativo ou comunicativo se deveria deduzir da sua fala. Isso é Gumperz, um colega de antropologia linguística que trabalha sobretudo sobre esses grupos, as comunidades da fala e como eles se distinguem um do outro e que estratégias estão desenvolvendo através do tempo, da história, da sua fala, desse contexto. No discurso não existe uma coincidência total entre o percebido e o falado. De verdade, além do mais, é menos do que a mensagem que o falante teve em mente. Os estudos de Gumperz mostram também que meios de contextualização têm a força de mudar o significado básico de uma mensagem. É a mesma coisa que Auer chama contextualization cues. Às vezes também a gente pode imaginar por esses jogos onde aparecem palavras iguais que são usados para contextos distintos. É claro, a banca é outro contexto quando você está no jardim que quando você está na sala. Coisas assim, que esta contextualização implica um entorno as circunstâncias mais específicas de aquela interação concreta. Bem, próximo slide. A repetição e reduplicação, resultados de processos de pragmatização e de gramaticalização. Eu volto a esses exemplos que no primeiro slide estavam, e pegan casecota mo de, e quassa agir leve, isso é agir leve. Também esse primeiro exemplo, ngue, padece, pessoa sofre, e também esse exemplo para a reduplicação, mina cesa blanco, fenenene muito. Acho que essa repetição de 5 itens ou singularidades, vamos a falar depois que isso é que outra colega que trabalha sobre o francês, ela fala que são máximo com 6 items ou singularidades que podem ser repetidas na fala não trabalhada como literatura, não artisticamente ou artificialmente trabalhada, sino na fala cotidiana, na fala das pessoas comuns. Parece que a repetição acaba com 6 items. Não sei se vocês têm a mesma ideia, mas a gente pode observar também no seu entorno se aparecem situações onde se usa mais. Por exemplo, em interação com crianças, poderia ser que aparecem também mais repetições da mesma palavra. Em todo caso, é intensificação, e quer dizer que uma repetição é menos intensificada que 3 repetições, e menos que 4, e menos que 5, que quer dizer que
pura repetição faz uma coisa mais intensiva que sem essa repetição. Nessa parte no centro, onde aparecem essas quasa axi leve, ou ngue padisse, é intermeio, é fixo, quasa axi leve, não tem encontro em corpos que a gente conhece. Quer dizer que já está em certa maneira fossilizada ou como mínimo fixada nessa forma de 2 repetições. A mesma coisa com padisse. Isso que é ainda mais forte aqui temos 2 palavras, assim que a repetição ainda está muito clara. Isso não é o caso nas reduplicações. Na reduplicação, normalmente, se junta a uma só palavra. Temos aqui esse Minas essa blanco fenene muito, e vemos que esse fenene é como outra palavra nova. Não é uma forma realmente morfológica em sentido do português, mas é uma influência dessa estratégia das línguas bantu, e nesse caso, sobretudo, o Fanti tem certa influência reconhecida. Pode ser que também o Edo, que é uma Kinga volta língua, é importante porque historicamente a gente que hoje em dia está em São Tomé, mora em São Tomé, vem de grupos que falaram 300 anos atrás, 200 anos atrás, muito tempo atrás, Edo, de regiões do continente africano. Isso, a gente lá no lugar, sempre se refere com continente ao continente africano. Importante é também que essa repetição, no caso pragmático, é uma escolha livre, é aberta, não é uma forma fechada. No caso do centro, esse de leve ou padisse, quer dizer também que são muitas pessoas que sofrem, assim que entra não só uma repetição, mas que entra também uma ideia de número nessa parte no centro. E, como acabo de falar, esse último de Fenene é uma reduplicação, porque essa forma Fenene não é repetição, não é uma palavra que se repite, senão uma nova forma que explica que é o máximo possível, que é muito, muito branca. Eu defendo que é um contínuo entre a pragmatização e a gramaticalização, entre léxico e gramática, que toda língua tem essa combinação, tem léxico e tem gramática. Tem items e tem estrutura. E esses 2 combinam, e combinam tanto em língua falada, sem escrita, que temos em África muitas línguas que não têm conhecem escrita. Isso não importa. A língua falada é completa como qualquer outra língua, e o léxico e a gramática são sempre as 2 partes que fazem de uma língua uma língua. Temos aqui o léxico livre, os itens repetidos, classes abertas, como substantivos, adjetivos, verbos, etc. Temos no centro a gramática fixa, traços como número ou superlativo, que são estrutura, que são classes fechadas e têm uma ordem fixa.
uma colega que trabalha também sobre línguas chamadas crioulas, que realmente não são línguas à parte, senão são línguas como qualquer outra língua. Essa colega Bolé, que é que até pouco estava trabalhando na Universidade de Ellwangen, Nürnberg-Ellwangen, fala que repetições, duplicações de palavras de grupos fraseológicos ou de frases inteiras representam meios bem conhecidos do uso afetivo e expressivo da linguagem, em qualquer língua. O alemão, inglês, francês, português, fanti, edo, o que seja. Emoções fortes, particularmente empatia afetiva, manifestam-se em repetições, tanto pelos adultos como pelas crianças, tanto em contextos públicos como em contextos privados. Isso é uma forma de expressar esse envolvimento do falante. É uma forma de comunicar as emoções. É uma forma de enfatizar isso que acaba de dizer. Próximo slide. De cara a esse argumento, se esses traços de línguas africanas no santomense são visíveis nesse processo, eu consultei essas gramáticas que também no Etnologue, mas também em Gary Rubino, e vemos que reduplicação não é considerada um traço produtivo do português, como mínimo do português de Portugal. Quer dizer que essa influência deve ter outra origem. Tem uma interpretação que o forró é uma língua isolante, quer dizer, sem flexão morfológica, que a gente expressa por ordem das palavras, não por mudar uma parte da palavra, um sufixo, por exemplo, como será o caso no português. Além disso, a reduplicação e a composição são, contudo, estratégias morfológicas produtivas e línguas do oeste de África, tal como o Edo, a sua principal língua de substrato, tem influência. Como eu falei, uma língua de Nigéria e pertence à Volta-Niger família. Agora, entra uma discussão que é não tão fácil de discutir, que é se essa possibilidade de repetição é uma forma de universal, que quer dizer que todas as línguas do mundo usam essa estratégia de repetição. Eu acho que tem toda a razão um colega de Bremen, Thomas Stolz, que falou sobre a tipologia de todas as línguas que estão faladas ao lado do mar Mediterrâneo, junto com Pavia, estava desa desarrollando, desdoblando, se vocês querem, essa tipologia de línguas mediterrâneas, além das línguas românicas, além do árabe, além do marroquês, além do qualquer outra dessas línguas que estão faladas naquela região do Mediterrâneo. E tem toda razão, eu acho que repetição não é uma forma fixada a uma certa língua. Agora, reduplicação, sim, parece que seja um traço específico de certas línguas e, sobretudo, de línguas
com influência africana. Sim. O próximo slide é a repetição do segundo. E quero enfatizar que se tem problemas de entendimento, que pode ser também a forma de falar o português brasileiro como eu o faço, ou também por outro motivo que não reconhecem umas certas teorias, estou aberta a escutar as perguntas e tenho 3 mais slides tipo anexo, assim que nesse momento podemos parar um momento, voltar no slide anterior. Se esses exemplos de ninguém padece, slata bila papelo, ou e pegan case, cota mo, de, o quasa axi leve, o minas essa blanco fenene muito. Se tem perguntas de cara a esses exemplos de essa forma de santomense, dessa fala que o etnólogo categoriza como ISO 639.3. Bem, se não tem perguntas, então eu só quero insistir ou repetir um pouco isso que eu falei sobre essas. Tivemos esse signo como o ouvinte, o falante e o objeto no mundo. E agora, se enfocamos só essa parte de ouvinte, podemos repetir que repetição é chamar a atenção do ouvinte, enquanto reduplicação é uma forma convencionalizada e fixa, assim que a pragmática pode ser a forma de chamar a atenção por meio de repetição, enquanto a gramática não tem alternativa. Você precisa usar essa forma para expressar essa ideia. Por exemplo, no caso de essa última parte de Fifi. Aqui tem essas influências das línguas africanas em contato com o português santomense. Isso quer dizer que qualquer contato que você está observando, você deveria evidenciar o contato entre pessoas que falam essas línguas. Nesse caso, são pessoas que vêm a São Tomé para trabalhar, por exemplo, no cana-de-açúcar, mas também nos portos, também na cidade, em outros ofícios. Assim que esse contato a gente pode também mostrar usando estatística da comunidade da fala. De onde vem essa gente, quanto tempo está já na ilha e que movimento eles normalmente fazem entre o continente e a ilha, ou entre. Tem muitos santomenses que moram nos Estados Unidos, assim quer dizer que não só o português e as línguas africanas têm influência. Também tem outros contextos de santomense com outras línguas de contato, como, por exemplo, o inglês americano. Aqui tem, mais uma vez, exemplos dessas formas reduplicadas, flebe, blu, entrar em ebulição, flogo, liba, respiração ofegante. E quero insistir que realmente essa ideia de idiofone
não é a ideia que normalmente a gente pode usar nesse contexto. Aqui, Araújo fala, the term idiophone has been used in the literature to define a lexical unit commonly related to color, sounds, smells, actions, states or intensity. Mais uma vez, essa ideia de intensidade, e essa intensidade é normalmente uma função do signo, de cara a chamar a atenção do ouvinte. Isso é a última parte. Vamos a esse aspecto da representação. Próximo slide. Aqui temos esses objetos no mundo e podemos ver que a reduplicação são verbos de movimento e verbos de emoção. São os adjetivos de emoção e são os adjetivos de cor, que são mais fixadas, que são mais reduplicadas, que aparecem em essas formas reduplicadas ou retriplicadas ou requintuplexadas. Se permitem de falar isso. Quer dizer que são diferentes níveis de intensidade. E aqui aparece essa colega Drescher, que fala que são entre 2 e 6 vezes a mesma palavra na língua não pública, na língua da gente comum, no lugar privado, em situações de conversação entre eles. E aqui temos esses exemplos de retriplicação do santomense. Temos fio, cocô, muito frio, extremely cold, branco, fenenene, muito branco, de todo branco. Temos também bleme, papapá, o vermelho muito forte. Temos o Zulu can, que é o azul intenso. E temos o preto lululu, que é o preto profundo. O preto forte, como fala aqui. Tem também essa linha entre lá, ou lá, que é o afastado, mais afastado, muito afastado. E claro, a gente pode continuar essa sequência, mas o mais comum são essas 3 formas: o mais perto, o mais afastado e o muito afastado. Essa cita eu já falei no início, dentro das línguas africanas, e aqui o exemplo de Yoruba, uma língua Kwa, é totalidade, pluralidade, distribuição, expressão de intensidade, que se usam com essas repetições, sejam retriplicações ou sejam requintuplexações ou qualquer outro número de repetição. Sim, só para fechar essa fala, quero dizer que não sempre a classe de palavras se mantém. E nesse caso, a gente pode ver que tem tanto morfologia derivacional, como, por exemplo, um verbo, 2 verbos, como gogô, que é um famoso exemplo do Schuchert, de um alemão pesquisador do século XIX, que já trabalhou sobre o santomense e onde a gente pode ver que o verbo português de gosto está cortado e depois tem repetição, e essa repetição está fossilizado e agora o verbo em santomense é gogô. Uma coisa bastante semelhante é o peli-peli,
que é um nome repetido, que é uma pessoa que já não come muito, que se está em caminho de morrer e que, por isso, acaba peli-peli. Tem também mudança de classe de palavra, por exemplo, essa forma de yeta. Yeta, quer dizer que é uma esquina, mas um lugar esconderijo. O exemplo de foco, que fica à vontade, e foco é confortável. Assim que muda de verbo a adjetivo, foco, quando está repetido. E o yeta muda do verbo a um substantivo. Quer dizer que não tem limite essas possibilidades de designação, de determinação. As classes de palavras não são fechadas nesse sentido, mas a estratégia pode superar essas fronteiras entre classes de palavra. E outra cita de Bolet, repetitions, reduplications of words, of collocation of sentences are well-known forms of expression of affective language use. Strong emotions, particularly affective involvement, are expressed by repetitions. A tradução você tive na outro slide. E o emphatic repetition is probably a universal type of repetitive process. Acho que isso também a gente que sabe várias línguas pode confirmar, pode evidenciar em diversos discursos e falas que isso é o caso. É isso. Agora vem as referências. Obrigada, danke, obrigado. Olá, voltamos, não é, Cláudia? Agradecendo à professora Constance pela excelente conferência, Constance. Temos aqui alguns colegas e estudantes já cumprimentando, não é, você, cumprimentando Cláudia, a nós aqui do Progel. Vou citar alguns aqui, se outros colegas não forem citados, por favor, deem um sinal aí que a gente retoma. A professora Júlia, está aqui, Júlia Larrey, o professor Marlos, Áurea Zavan, a professora Dorothy, a professora Paloma, Kleber, Renata Vicente, Aliete, Suzana, até agora os que eu anotei. Depois eu cito outros colegas. E os nossos estudantes também. Assim, acho que todos muito interessados, não é, nesse tema tão importante, né, essa discussão sobre a questão da pragmatização e a gramatização, e como esse fenômeno, não é, Constância, como você disse, é recorrente em diferentes línguas, né? Línguas apenas faladas, línguas que também são escritas, e muito importante trazer esse estudo das línguas africanas. A professora Cláudia vai dar continuidade aqui ao nosso encontro, né, como mediadora, levantando alguns pontos, né, evidenciando alguns conteúdos que a gente possa ampliar aqui a discussão. E vocês também que estão nos assistindo podem fazer suas perguntas para a gente animar o debate e continuar nesse momento de aprendizado. Tá bom, professora Cláudia? Ok, Valéria, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui ampliando, não é, os conhecimentos a partir dessa excelente discussão feita pela professora Constance, né? Então, agradeço desde já o convite feito pela professora Valéria para atuar aqui como debatedora, né? Muito mais um bate-papo aqui com a professora Constance, né? Representando aqui o nosso PROGEL, né? O Programa de Estudos da Linguagem, né? Da UFRPE. E agradecer desde já a logística, não é, do Progel mesmo, em proporcionar essa possibilidade, né,
dessa conferência virtual. Então, muitíssimo obrigado. Né? Professora Constance, o seu tema, ao receber, não é, o tema pela professora Valéria, que tema instigante, não é? Parabenizá-la realmente pela temática relevante dentro dos estudos, não é, até então realizados, sobre o São Tomé. A gente sabe que são ainda muito escassos, né, estudos nessa área, e você traz uma abordagem muito diferenciada, porque, em geral, os estudos se voltam muito à fonética, fonologia, sintaxe, e aqui você convoca a pragmática para um diálogo com a gramática. Então, a gente vê claramente aí uma interface estreita entre pragmática e sintaxe, aí, dando esse diferencial nos estudos que vêm sendo realizados. Então, uma temática que eu considero realmente bastante, posso até dizer assim, pioneira em certa medida, porque convoca esse nível ainda, que ainda precisa efetivamente de mais estudos nesse domínio, né? Além dessa questão, sua fala, né, mostra muito claramente essa interface também de léxico com gramática, né? Como eu tenho uma formação em gramática gerativa, e a gente sabe que a sintaxe é alimentada pelo léxico, né? Uma das questões é justamente essas operações lexicais que ocorrem nesse domínio lexical, né? Essas reduplicações. Fico me perguntando, né? Como entraria isso na sintaxe? Quer dizer, traços, por exemplo, já estão tendo, não é? A gente já viu claramente que não são todas as classes de palavras, existem umas que têm mais propensão para ter reduplicação do que outras, né? Então, a questão seria, haveria, por exemplo, no domínio lexical, antes de entrar na sintaxe efetivamente, né? Haveria aí alguma reorganização de traços nesse domínio, nesse conjunto lexical de algumas palavras? Acho que você tem razão, que realmente essa ordem não vem de nada, não vem do zero. Senão, essa ordem, por exemplo, se voltarmos a esse exemplo de veneno, de branco, então, essa palavra não pode estar em outro lugar dessa frase. Deve estar em aquele lugar onde aparece. Não se pode nem mover em frente, nem mais atrás. Isso quer dizer que sim, que tem interface com sintaxes, com partes da sintaxis. Essa estratégia, se falamos ainda de repetições, ou esse fato que alguns dessas repetições são fixados como reduplicações fixas para expressar certas qualificações de um evento ou de um sabor ou de cor, no caso de branco e preto, etc. Sim, nesses contextos sempre aparece como depois do adjetivo do cor. Tem branco fenené, branco fenené, vleme bababá, zulu can, pleto lululu. Não é lululu pleto, não é can zulu. Que em alemão será possível que você muda essa ordem, mas em São Tomense e em outras línguas essa base é impossível, sempre deve seguir. Isso é já um traço bastante robusto em sentido de sintaxis. Sim, sim. E aí eu fiquei pensando justamente, né, numa abordagem, isso aí, lógico, seria um outro estudo, efetivamente, né, para entender realmente que traços estariam em jogo aí, motivando essa posição lá na frente, no momento em que a sintaxe fosse alimentada por esse léxico, que já traz consigo toda essa carga traçual, podemos dizer assim, toda essa informação traçual, né? E eu achei interessante aquela duplicação do da mão, né? Porque ali
realmente traz uma noção de número, não é? Sim. De número. E aí é Sim. interessante porque ao invés, ok? Isso é bem interessante. No Santo Tomé, quando eles vão, por exemplo, não existe um morfema, número pessoal, como a gente tem em português, Não. mas eles utilizam a terceira pessoa do plural, e nem. Então, e Aham. nem quer ser, né? E nem, eu anotei aqui, e nem quer ser as casas. Então, eles colocam e nem, o pronome de terceira pessoa do plural. Então, essa estratégia mostra muito fortemente que eles recorrem ao domínio lexical, a essa reduplicação, ao invés de adotar um gramema, por exemplo, né? Esse nem aí como essa marcação de plural. Então, achei interessante esse contexto que foi colocado, né? Uhum. Quer dizer, ao invés de eu colocar uma Sim. marca de plural, né, utilizando aí essa terceira pessoa, por exemplo, as mãos, eu utilizo momom, enfim, tem... Para fazer a pluralidade. E não sei, você é experta de Moçambique, aparecem coisas semelhantes na fala de Moçambique? Veja, pensando, porque eu fui trabalhar o português de Moçambique, então no português de Moçambique eu não me recordo de reduplicações dessa ordem, né? Aham. Mas provavelmente, não sei, em línguas bantas, você pode encontrar reduplicações, né? O que a gente tem efetivamente é que, assim, línguas, né, dessa Níger-Congo, né, as línguas Níger-Congo, é muito comum você ter essas reduplicações. E aí vem o Edo como essa língua, né, considerada a língua de substrato aí, que Hagemeyer vai considerar como confluências linguísticas, dentre elas, esse uso de ideofones, né, essas repetições muito frequentes, não é? A outra questão que eu gostaria de pontuar era com relação a, vamos pensar assim, a aquisição, não é? Eu acho que é interessante ver isso, a aquisição do Santo Tomé, porque assim, os estudos estão mostrando, o Hagemeyer vai mostrando isso, né? Que a tendência, isso é bem particular dessa região, né, da ilha de São Tomé e Príncipe, diferentemente das outras áreas, Guiné-Bissau, Cabo Verde e tal, é que praticamente o português está se tornando uma língua, a primeira língua deles, a L1. Né? Então, geralmente, quem fala o Santo Tomé são os idosos, e os jovens ficam reticentes a usar o Santo Tomé. Aí a questão não sei se você chegou a pensar, né? Por exemplo, comparar essa faixa etária, por exemplo, um jovem utilizando o crioulo hoje, não é? E um idoso, por exemplo, será que haveria possíveis interferências desse português, da estrutura desse português, nesse Santo Tomé, falado pelos jovens, por exemplo, ou seja, menos reduplicação na fala desse crioulo, né? Não vou nem usar crioulo, desse Santo Tomé falado pelos jovens, e uma distinção em relação aos idosos. Chegou a pensar nessa questão da faixa etária? Sim, eu acho que isso é o momento importante dentro da comunidade da fala, e parece que muita gente jovem não fala, não contesta no mesmo santomense aos seus avós. Isso não quer dizer mas isso não é uma coisa muito particular, porque também a gente, em outros lugares, os jovens não falam da mesma maneira como os idosos. Sempre tem uma distância entre essas, porque são 3 gerações que realmente estão entre meio. E todas as mudanças aparecem em muitos lugares. Agora, a situação em São Tomé parece que é mais afetado, porque a gente que só fala santomense mora no campo, não mora na cidade, mas tem acesso hoje em dia, com televisão e rádio e todas essas possibilidades, também a fala oficial pelas notícias, também pelos filmes e tudo isso. Quer dizer que eu não acho que é trabalho dos linguistas manter uma língua em um momento como resfriado ou como congelado. Não é o nosso trabalho isso.
É a comunidade de fala que deve decidir que é a forma que eles querem expressar-se. E que línguas desaparecem é sempre o caso, porque a gente pode reconhecer também nesse projeto para a história do português brasileiro, a gente reconhece depois de um tempo, à primeira vista, que essa escrita é do século XIX, não é do século XX, por exemplo. E são esses traços, a combinação dos traços mais bem, que faz que você reconhece que essa fala não é, ou essa escrita não é do nosso tempo. Sim, sim. E isso parece que no campo das línguas crioulas a gente é muito nessa ideia de manutenção dessas línguas, mas não precisa manter-se, a comunidade de fala não quer manter dessa maneira. E claro que eles não continuam como os seus avós falar o santomense. E isso não é a nossa, não deve ser a nossa perspectiva. A gente pode documentar para que a gente saiba mais tarde que tipo de forma de falar a gente teve no início do século XX ou metade do século XX, mas não é conservar um status anterior para essa comunidade de fala. Isso não é isso que a gente deveria fazer. Sim, e na sua fala você traz um debate, né, que está sendo muito colocado, que é o contínuo, efetivamente. O contínuo do rural para o urbano. E associado a isso ainda tem o contínuo da escolaridade. Menos escolarizados, mais escolarizados. E, além disso, ainda tem esse contínuo da faixa etária, né, os mais jovens, os mais idosos. E aí, realmente, é uma questão intrigante para trabalhos futuros, efetivamente, né? Porque quando a gente vai observar os jovens hoje, né, em São Tomé, por exemplo, vamos dizer, o São Tomé basicamente está sendo adquirido por muitos como L2, né, ao contrário do que acontece em outras regiões da África. Sim. Então, aí é uma questão a se pensar, será, né, que daqui a algum tempo haveria reduplicação, sim, mas de uma forma mais, não sei, mais reduzida, com menor frequência, em virtude dessa influência desse português aí, que é uma L1, que quase tem reduplicação, né? Mas não é como se observa nas línguas africanas, por exemplo, né? Eu acho que é uma questão interessante de lançar, não é, propostas futuras, trabalhos futuros lá na frente, né? Claro, e também às vezes aparece que as diásporas, as comunidades de fala que estão fora do país, que eles mantêm uma forma mais antiga de falar e expressar-se em santomense, que também é outro ponto de partida para saber como em contexto da língua inglesa, por exemplo, americana, nesse caso, os santomenses mantêm uma forma de falar dos seus, da sua família, dos avós, certamente, porque lhes parece importante continuar nessa forma. E como não tem tantas influências pertinhas, como o português, não está presente tanto, então é mais... as mudanças são menores. E isso também é um ponto que a gente pode, na pesquisa, integrar para saber um pouco mais sobre essas mudanças livres para falar. Sim, sim. Que é um contexto quando a língua de contato é mais longe ou não se semelha tanto, então essas influências parecem que são menores. Sim, sim. E aí entra uma questão interessante, né? Você coloca numa parte falando sobre a diacronia, não é? A diacronia. E aí o que a gente observa, os linguistas, né, que estudam, né, vêm estudando São Tomé, colocam, né, que uma das grandes dificuldades é justamente a escassez documental, né, a escassez de documentos escritos
na língua antes do século XIX, justamente para fazer esse traçado histórico, né? Então, antes do XIX, você não tem quase nada. Então, há uma escassez muito grande, né, de documentos para mostrar se houve, né, algum momento de variação, algum processo de mudança ou de implementação de mudança nesse São Tomé que temos hoje, né? Não sei se Sim. gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão de escassez realmente documental nessa área, não é? É que realmente esses trabalhos de Schuchart são agora mais acessíveis que antes, porque a Universidade de Graz, que tem essa correspondência ao seu, à sua biblioteca, boa parte está online agora. Que bom. E realmente ele foi dos pioneiros nesse sentido para línguas crioulas em todos os lados do mundo, e também em África, e também santomense. E santomense com uma ênfase maior. Assim que algumas ideias de como esse santomense se formou naquele momento aparecem nessas escrituras. Isso não quer dizer que é uma diacronia muito profunda, é uma diacronia de 150 anos, mais ou menos, que também não é uma diacronia muito, muito fundo. Mas é já um ponto de partida para ver. Claro, Sim. sempre vai junto com esses desenvolvimentos econômicos e as possibilidades de conseguir trabalho. E as plantações de açúcar são um lugar, tanto em Brasil como em outros lugares do mundo, onde a gente se encontra, já na Madeira, onde se experimentaram os primeiros campos de açúcar, havia gente de todos os lados do Mediterrâneo junto, e também africanos entre eles, que quer dizer que já naquele momento a conversação entre pessoas das línguas românicas, línguas germânicas e línguas africanas começa, e estratégias se inventam, e isso quer que se fazem visto para mais outros encontros em outros lugares em outro momento, porque realmente muitas dessas pessoas, não só com muita responsabilidade, mas também trabalhadoras, mudaram o lugar, não de um lugar a outro, de um campo de açúcar a outro campo de açúcar. Sim, e o que é interessante, não é, Constância, que na história de São Tomé, a gente encontra, no primeiro momento, um povoamento, predominando aí o Edo, né, essa língua de substrato, mas quando chega lá no século XVI, aí a gente encontra realmente as plantações de cana e os escravos ali aumentando, né, os escravizados aumentando, mudando a palavra, escravizados aumentando. E aí a gente vê muito fortemente que começa a vir também, não é, o grupo da etnia Banto, que não havia no primeiro momento, que era basicamente o grupo, né, Kwa, né, o grupo Kwa, justamente, do Edo, e logo depois você vê a etnia Banto entrando, né, com o Kikongo, não é? O Kimbundo. Sim. E aí, o que a gente observa? Aí essa é uma das grandes críticas hoje, que já está sendo colocada, né, com relação à nomenclatura que se dá. Por exemplo, crioulos de base lexical portuguesa. Então, já está havendo uma crítica para isso. Sim, nós temos uma frequência grande de léxico português, né? No caso do São Tomé, nós temos aí 93% de predominância desse léxico, mas nós não podemos negar que tem influência, tem léxico também do Edo, tem léxico do Quimbundo, do Umbundo, quer dizer, línguas bantas ali presentes. Aí essa é uma questão interessante, quer dizer, isso que a gente está vendo hoje de reduplicação, isso é bem interessante. Pensando em questão de traço, veja, é um traço que vem de uma língua africana, isso está no léxico. Então, até que ponto a gente pode, né, afirmar que é chamado crioulo de base lexical portuguesa? Então, isso já está sendo repensado, porque tem um componente africano também nesse domínio lexical. Né? Sim, sim.
Concordo totalmente. E acho também que, como já falei antes, essa ideia de língua criolla como se fosse outra coisa que língua românica ou língua germânica também não se pode manter. E tanto do contato, porque senão não tivemos línguas românicas distintas. E sempre essas outras línguas que fazem a distinção, afinal. Isso também vale para as línguas crioulas, assim que não são extraordinários, como por algum tempo a gente achava que isso será o caso, não é? Sim, sim. E aí a gente observa muito fortemente essa reduplicação em outras línguas, né, como o papiamento, como o criol, né, o cabo-verdiano, quer dizer, são línguas que também têm uma reduplicação, um processo de reduplicação muito frequente, né. E aí eu dando uma olhadinha num trabalho sobre o criol, a gente observa que essa reduplicação ela vai ocorrer no contexto sintático, aí ocupando diferentes funções. E eu achei interessante, por exemplo, que no criol é possível que a reduplicação atue como um predicador, né? Eu trouxe o exemplo aqui, no padiá, no padídia, no padídia. Não espalhe em seus livros. Então, padídia, padídia é espalhar. Aí me fez lembrar um pouco aquele exemplo que você colocou no finalzinho, não é? É ferver em estado de ebulição, não é? Ferver. Aí eu disse, funcionando aí como predicador naquele caso, não é? Sim, tem razão, tem. Fleber, blu, 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 anotei aqui, né? Fleber, blu, 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 é um predicador. Sim. Não é entrar em ebulição. E aí eu achei interessante porque, nesse caso, né, a gente tem não só o fleber, que é o ferver, mas o blu, blu, blu aí cooperando nessa composição, né, desse predicador verbal aí, né, funcionando como predicador. Eu acho aí, que isso é um pouco como adverbial, especificando a forma de ação mais com mais detalhe. Sim, é aquela coisa, não é só um ferver, não é? É um ferver que já está em ebulição, né? Culminando nessa ebulição. Então, eu achei interessante. Ele também mostra, por exemplo, que no criol é possível, né, você ter a reduplicação atuando como forma de distribuição. Então, ele dá um exemplo aqui de búdio, né? Olhar por toda parte, como intensificador, que é o que a gente viu muito fortemente, né? Na sua fala. E uma coisa interessante que ele observa é que tem reduplicações com mais de um significado no criol. Aí a pergunta é, você percebeu isso assim nos dados? Por exemplo, o caso de curicuri. Curicuri pode ser comer, andar por todos os lados, curicuri, andar por todos os lados, ou pode ser continuar a correr, né? Então, curicuri, desculpe, correr, né? Correr por todos os lados e continuar a correr por todos os lados. Aí ele disse, essa reduplicação, veja, tem mais de um significado na língua, e aí a importância do contexto. Isso, né? A importância do contexto. Eu também acho isso. E não é tão fixo. A ideia eu tenho uma colega que está acabando ou está em caminho de publicar o seu livro sobre Liquid Languages. Eu acho que Liquid Languages é realmente a realidade que temos na fala, porque realmente, se não temos escrita, então toda a língua é líquida. Toda a língua é muito mais flexível do que quando está fixada como uma escrita. Tenho aqui outra pergunta, eu não sei se de Valéria. Foro é a segunda língua mais falada em São Tomé. Acredita que ela pode, com o processo de alfabetização, se extinguir? E também essa pergunta que estamos entre a Elizabeth Rodrigues, você que está com essa pergunta. Eu acho que também esse aspecto entre língua falada e língua escrita. E tem colegas do alemão, por exemplo, que também falam que a história do alemão falado, que não é alemão, sim,
vários dialectos que hoje em dia se acham que são partes do alemão, mas que originalmente são línguas distintas como qualquer outra língua. De todas formas, nesse contexto, a gente veja que se não tem escrita para todo mundo, essa alfabetização não atinge a todas os falantes, ou as falantes, as duas coisas. Porque só se a pessoa está alfabetizada, pode ser que ela aprende uma forma de norma, porque sem ser alfabetizada não tem essa norma fixa como depois aparece. Isso quer dizer que todas as formas de falar são válidas, sempre quando conseguem entendimento com as pessoas que são presentes. Essa pergunta é mais entre o português padrão, que é a forma que está ensinado dentro dessas instituições da escola e em outros lugares fora da escola, onde se alfabetiza. E então a influência, a distinção entre o português, até certo momento a gente achou que eles falam o português de Portugal. Quando não tem pessoa que eles diz que isso não é o português de Lisboa, a gente imagina que falam o português de Portugal. E só quando aparece essa alfabetização, essa norma da escola, essa norma dentro da aprendizagem da língua escrita, aparece a distinção entre a sua forma de falar e a forma em outros lugares, como, por exemplo, em ex-colonizador, o país do ex-colonizador. Sim, acho que isso se deve ter na mente, que essa distinção só aparece para a gente que realmente aprende essas distinções. E normalmente em um contexto institucional, não é um contexto qualquer onde a gente aprende a escrever. E o contexto da escola é muito normativa em todos os lados, não só naquele lugar. Sim, Constância, e acrescentando essa questão que você finaliza aí, é uma questão de que a escola mesmo, isso em todos os países onde se fala português na África, a tendência é não ter realmente ensino bilíngue, entende? Então, já há uma visão eurocêntrica muito forte, não é? Então, as línguas, por exemplo, o Santo Tomé poderia, isso é uma luta dos linguistas, né? Para levar o Santo Tomé, levar o Principense, por exemplo, para a sala de aula, para discutir essas variedades, para discutir os usos linguísticos, mas percebe-se muito fortemente uma repressão, podemos dizer assim, uma violência simbólica, efetivamente, sobre essas línguas que fogem, vamos dizer assim, desse português que idealizaram, né, português europeu, mas, na verdade, o que se tem, na verdade, é uma variedade de português, né, uma variedade do português. Mas é complicado mesmo, porque, assim, a escola mesmo não tem um ensino bilíngue, não favorece o ensino dessas línguas minorizadas, né, minorizadas. Sim. Tem toda a razão. É bem complicado. Então, eu creio que não sei se haveria mais perguntas, mas, assim, Constância, é um trabalho que nos leva realmente a refletir sobre muitos aspectos, dentre eles, né, aquisição, não é? Dentre eles, os contínua, urbano, rural, escolaridade, faixa etária, quer dizer, muita coisa envolvida. Além disso, pensando, né, na própria composição desses traços, que a gente vê muito fortemente, que tem uma influência aí das línguas africanas, que traços são esses? Quer dizer, como é que essas línguas africanas se comportam, como é que isso é trazido no momento em que tem esse contato com esse léxico do português. Quer dizer, é um trabalho de muito fôlego,
não é? E a tua perspectiva de análise é uma perspectiva realmente inovadora nos estudos, porque vai congregar gramática com pragmática, léxico com sintaxe. Então, haja interfaces aí a serem, não é, ampliadas, revisitadas, aprofundadas, né? É isso. Parabéns pela excelente palestra, pelo excelente debate. Enfim, não sei se haveria mais alguma questão. Parabéns. Muito obrigado para essas perguntas e também as perspectivas, a aquisição, eu acho muito importante, e também a formação dos professores para reconhecer e valorizar a fala dos seus alunos, dos seus estudantes, e não despectar essa forma falada como incorreta. Sim, sim, sim. Valorizar como uma outra forma de conversar, de entrar em contato, de designar as coisas e conseguir essa interação, que é o mais importante, eu acho. E aí entra o componente também cultural, identitário, porque, é claro, o português tem reduplicação, mas não é, vamos dizer, não é do mesmo tipo que a gente observa nas línguas africanas. Quer dizer, esse lado que você coloca, né, da intencionalidade, das emoções, como é que eu vou dizer isso com outras palavras? Quer dizer, vou reduplicar em tal momento, em tal, sei lá, em tal classe de palavras. Quer dizer, isso não pode ser negado, né? Tem uma razão de si, não é? Muito bem. Bom, excelente, né? Excelente conferência, também excelentes as contribuições e reflexões que a professora Cláudia trouxe. E é isso mesmo, acho que nesse contínuo, não é, Cláudia? Acho que a pesquisa mostra assim, um percurso, não é? Para a gente entender exatamente esse contínuo da pragmática, não é, para a convenção, não é, da pragmática para a gramática, não é, passando por essas etapas que Constance foi apresentando aqui com os exemplos, né, e os processos, né, a repetição, a colocação, a convenção, e a gente vai entendendo mesmo como esses elementos do uso, não é, eles interferem e contribuem para esse processo de convenção, né, que chega à convenção e à gramaticalização. Então, acho que todos que estão aqui assistindo estão elogiando e dando os parabéns e saíram daqui, evidentemente, com uma visão mais ampla, né? Inclusive, a professora Áurea acrescentou que aprendeu sobre o fenômeno de pragmatização, que só conhecia a gramaticalização, né? Então, é muito interessante essa combinação, não é? E essa ideia do contínuo de um processo para o outro. Uhum. Então, acho que nós agradecemos, não é? Em nome do Progel. Quero agradecer a Fernanda, a nossa aluna do programa, que está aqui nos assessorando. Agradecer ao professor Eduardo Barbuil, que também organizou o nosso evento, e o professor Natanael, né, que é o coordenador do programa. Sim. Foi, então, um grupo, Constância, um trabalho coletivo para receber você e receber as pessoas que estão aqui nos assistindo. Agradecer à professora Cláudia, que também é uma estudiosa, né, na área das africanas. E é isso, eu acho que nós agradecemos e esperamos outras oportunidades, né, para que outros debates ocorram, e esperamos também contar com a presença dos colegas e estudantes que estiveram aqui conosco. Constância, você gostaria de dizer alguma coisa para finalizar, e a professora Cláudia também? Obrigada pela assistência a muita gente que eu vi aparecendo aqui na tela. E, sim, obrigada para escutar e para discutir e pensar com a gente. Eu acho que isso é o mais importante. Sim, sim. Até mais. Agradeço também, mais uma vez, né, essa possibilidade de interlocução, né, ampliar as visões, sempre é muito enriquecedor a gente estar
quando a gente vai para contato linguístico, a gente vê quanta coisa ainda está para ser investigada, né? Quanta coisa ainda para ser feita. E aí a gente vê um trabalho como esse, que traz um componente diferenciado em relação aos que eu já li até o momento, né? Que é justamente essas interfaces, né? Pragmática com gramática, sintaxe com léxico, e, enfim, N questões. Então, muito obrigada por esse momento maravilhoso de aprendizado, viu, Constância? Aprendi muito, e questões aí ficaram, né, para serem colocadas mais adiante em trabalhos futuros, né? Muita coisa boa para ser feita lá na frente, se Deus quiser. Então, é isso, gente. Muito obrigada. E, mais uma vez, muito obrigada a Natan, né, como nosso coordenador do Progel, por, vamos dizer assim, mediar toda essa logística aqui para estarmos aqui juntos, né, participando. Então, muito obrigada mesmo. E a professora Valéria pelo convite para estar aqui, batendo esse bate-papo com a professora Constância. Muito obrigada. Tá bom. Então, vamos finalizar por aqui e esperamos, em outra oportunidade, nos encontrarmos e contar com a presença de todos os colegas e estudantes aqui presentes. Então, boa tarde, Okay. até a Boa próxima. tarde. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.